Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então nós vamos ler, como a gente sempre faz, aos domingos, um verso da Bhagavad Gita. E o verso escolhido hoje é o terceiro verso do capítulo 7. O capítulo 7 é intitulado O Conhecimento do Absoluto. Então vocês podem repetir um mini curso de sânscrito. Sânscrito em 15 minutos. Então repitam a primeira linha. Manushana Sahasreshu. Manushana Sahasreshu. Kaschid Yatati Siddhaye. Kaschid Yatati Siddhaye. Yatatam api siddhanam. Yatatam api siddhanam. Kaschimam veti tattvataha. Kaschimam veti tattvataha. Manushaha Sahasreshu. Manushana Sahasreshu. Kaschid Yatati Siddhaye. Kaschid Yatati Siddhaye. Yatadamapi Siddhanam. Yatadamapi Siddhanam. Kaschimam veti tattvataha. Kaschimam veti tattvataha. Vocês. Alguém. Manushanam Sahasreshu. Kaschid Yatati Siddhaye. Yatatam api siddhanam. Kaschimam veti tattvataha. No final na tela. Faltou o tanto da raiva. Dá Ctrl menos aí para diminuir o Diga aí, mano. Manusyanam Sahasreshu. Kaschid Yatati Siddhaye. Yatatam api siddhanam. Kaschimam veti tattvataha. Manushanam Sahasreshu. Kasyatati Siddhaye. Yatatam api siddhanam. Kaschimam veti tattvataha. Alguém? Manusyanam Sahasreshu. Kaschid Yatati Siddhaye. Yatatam api siddhanam. Kaschimam veti tattvataha. Manushanam Sahasreshu.
Sahasreshu Manusyanam Sahasreshu Kastiyatati Sidaye Kastiyatati Sidaye Yatadamapi Sidanam Yatadamapi Sidanam Kachimam Veti Tatvataha Kachimam Veti Tatvataha. Manusyanam, de indivíduos, Sahasreshu, dentre muitos milhares, Kastit, alguém, Yatati, se esforça, Siddhaye, pela perfeição, Yatatam, daqueles que se esforçam nesse sentido, Abi, de fato, Siddhanam, daqueles que alcançaram a perfeição, Kastit, alguém, Me, Veti, conhece, Tatvataha, de fato. Processo seguinte, dentre muitos milhares de indivíduos, talvez um se esforce pela perfeição. E daqueles que alcançaram a perfeição, dificilmente um me conhece de verdade. Então, vocês podem repetir. Dentre muitos milhares de indivíduos, talvez um se esforce pela perfeição. E daqueles que alcançaram a perfeição, dificilmente um me conhece. De verdade. Muitos serão chamados, em poucos escolhidos. Não é? Parecido, né? Acho que é. Significado dado por Srila Prabhupada. Há diversos graus de homens. E dentre muitos milhares, talvez um esteja suficientemente interessado em realização transcendental para tentar saber o que é o eu, o que é o corpo, o que é a verdade absoluta. Geralmente a humanidade se ocupa simplesmente nas propensões animais, a saber, comer, dormir, defender-se e fazer sexo. E dificilmente alguma pessoa está interessada em conhecimento transcendental. Os primeiros 6 capítulos da Gita destinam-se àqueles que se interessam no conhecimento transcendental, na compreensão do eu supremo e no processo de realização através de Jnana Yoga, Dhyana Yoga e da discriminação entre o eu e a matéria. No entanto, só as pessoas que estão em consciência de Krishna, ou consciência de Deus, podem conhecer Krishna. Outros transcendentalistas podem lograr a realização de Brahman impessoal, pois esta é mais fácil do que compreender Krishna. A realização do Brahman é entender o aspecto do absoluto na sua forma impessoal, que a grande maioria, até por uma questão do limite do nosso intelecto, dos nossos sentidos, da nossa mente, o máximo que se pode chegar é essa ideia de que Deus é tudo. Mas isso é uma visão ainda muito subjetiva. Eu sempre me lembro, eu viajei centenas de vezes do Rio para Teresópolis. Nós temos lá um ashram, chamado Rajabhumi.
E eu me lembro assim que quando a gente vai se aproximando da serra, tem as montanhas e você não vê a diferença da montanha com as nuvens, com o céu. É tudo uma coisa só, né? Aí, à medida que você chega lá, você vê, opa, a montanha vai até aqui, aqui para lá é o céu, né? Aí quando você sobe a serra, você, opa, não é só uma montanha, são várias montanhas. Aí se você para e se aproxima, você vai ver uma árvore, se você se aproxima mais, tem insetos, né? Tem. Então tudo é uma questão de zoom. Os nossos sentidos só podem entender Deus, Deus é tudo. Mas é um problema isso. Porque se Deus é tudo, você é Deus, eu sou Deus, e no final das contas ninguém é Deus. Né? Você não tem que subordinar ninguém, né? Que é uma visão chamada humanismo e personalismo, de que tudo é um. Essa mesma visão faz com que muitas pessoas acreditem que qualquer caminho serve, não tem, Deus é tudo, né? Nós não negamos que Deus é tudo, né? Deus é tudo. Isso é uma forma de entender, mas existe uma variedade aí nessa compreensão. Né? Krishna mesmo diz isso na Gita, que ele é tudo. Num sentido, ele é tudo. Porque a ideia do conceito da verdade absoluta é exatamente isso. Ele é absoluto. Absoluto significa que ele é tudo. Não existe uma outra coisa além dele. E tudo que existe está conectado a ele. Mas o exemplo que a gente costuma dar, nosso Guru dava, que convenceu milhões de pessoas através desse exemplo, é que há uma diferença entre, por exemplo, o Sol e a energia do Sol. O Sol é o melhor exemplo, porque o Sol tem 3 aspectos. Tem a energia do Sol, que hoje está fazendo falta, né, aqui. Hoje ele não apareceu, né? Obviamente apareceu, a energia está aqui, mas não com tudo, né? Tem o globo solar, que é a fonte dessa energia, e dentro do globo solar existe o Deus do Sol, chamado Surya. É curioso a gente, dizer que dentro do Sol tem um Deus, né? Na verdade, as escrituras védicas vão além disso. Elas dizem que dentro do Sol tem incontáveis seres vivos que vivem lá, dentro do Sol. Só que os corpos deles são de acordo com aquela condição, né? Talvez sejam ígneos, né? Imagine, tem bilhões e bilhões e zilhões de planetas, e se você chegar a algum desses planetas, fala, olha, tem um planetinha chamado Terra, que os corpos das pessoas têm 70% de água. Você fala, você está viajando. Né? Não é possível, né? O meu tem um pouco mais. Não é possível, corpos feitos de líquido, mas é verdade, né? Tem corpos feitos de terra, de fogo, de ar. Por exemplo, aqui na Terra mesmo, você vai encontrar seres vivos em todas as condições, né? Na terra, no ar, na água e até no fogo. Tem as salamandras, né? Até no fogo. E no éter. Tem os seres sutis que vivem no éter, né? Então não existe 1 milímetro cúbico da criação de Deus que não aconteça nada. Então, ali, né? Tem a presença. Inclusive no capítulo 2 da Bhagavad Gita, quando Krishna explica as características da alma, uma das características é Sarvagataha, que ela pode estar em qualquer condição, ela está em tudo. A alma pode ter diferentes coberturas, né? Eu acabei de falar, né? Pode estar na terra, na água, no ar, onde quer que seja, né? Então, voltando ao ponto, o Sol tem esses 3 aspectos, né? Tem o Deus do Sol, tem o globo solar e tem a energia do Sol. Então, no sentido, o Sol é tudo isso, mas a maioria conhece só a energia. A gente abre a janela num dia ensolarado e a gente fala, o Sol entrou aqui, né, na sala aqui da casa, né? Mas o Sol não entra aqui. O Sol não cabe aqui, por maior que seja a sala, né? Então, quem entrou aqui? A energia do Sol. Mas não é errado dizer que o Sol entrou, porque a energia do Sol também é Sol. Mas é apenas um aspecto do Sol.
Da mesma forma, Deus é tudo. Deus é tudo. Mas é um aspecto dele. Né? Assim como o exemplo da energia. Então tem o globo solar e finalmente tem Surya, o Vishvavan, que é o Deus do Sol. Na verdade tem dois deuses do Sol. Tem Vishvavan, que é um deus, um semideus, um deus com letra minúscula, né? E tem Surya, que é o próprio Krishna, Surya Narayana, que também está lá com ele, né? Dotando ele de poder, né? Então nós entendemos assim, que existem três aspectos de Deus, assim como eu diria que assim, a teologia cristã também apresenta assim, né? Que é o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Nós somos a energia dele, somos o Filho. E na nossa condição original, nós somos também divinos, tanto quanto ele. Porque, segundo a Bhagavad Gita, Mamaeva Ansha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanata, nós somos a parte integrante dele. Então a energia do Sol é tão Sol quanto o Sol, mas ela é diminuta, né? Ela é diminuta. Então nós somos Jivatmas, uma alma diminuta, infinitesimal. Nós somos uma parte dele. Isso é importante dizer, porque quando eu estava lendo aqui a tradução, por exemplo, eu me lembrei dos anos 60, eu lá na praia em Arraial do Cabo, ali perto de Saquarema, Búzios, né? Porque aqui eu li sobre a perfeição, e eu me lembro que eu aceitava que existia perfeição. Não, perfeição não existe, eu tinha essa ideia fixa, né? Mas quando você lê Bhagavad Gita, você vê que quando você está buscando a perfeição, na verdade você busca a si mesmo. Porque a alma, como eu já disse, por ser parte integrante de Deus, ela é perfeita. Não tem defeito. Ela perde a perfeição à medida que ela se desconecta da sua origem. Inclusive, isso é o que a invocação do Sri Upanishad, que é um livro muito importante, um dos Upanishads, diz: Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnansya Purnamadaya Purna Eva Vasishyate. Entenderam, né? Deus, o Senhor Supremo é Purna, ele é todo completo. Om Purnamada Purnamidam. E por ele ser todo perfeito e completo, tudo que emana dele é perfeito e completo. Então as unidades individuais que somos nós, somos perfeitos e completos. Mas a gente pode falar, mas cadê a perfeição? Cadê a completude? Quando você se desconecta da sua fonte, você perde. Mas se você se reconecta, você readquire essas qualidades, né, de completude, de perfeição. Porque você volta a fazer parte, assim, da sua essência, né? Então, como eu disse, a perfeição, ela faz parte. Ela é um atributo da alma. O problema é que agora nós não somos simplesmente uma alma, nós somos uma alma encapsulada num yantra, que é um veículo feito de energia material, né, que é chamado de máquina biológica, o corpo. Né? Então a alma está lá dentro. E ela não pode revelar ou projetar a sua perfeição, porque ela está enclausurada ali. Mas a alma sempre é perfeita e ela não deixa de ser. Ela só adormece. Não é que ela perde a perfeição, ela fica encoberta, né? Então, tornar-se um devoto não é que você vai se tornar alguém diferente, você vai remover aquilo que não faz parte da sua realidade. Né? Tornar-se um devoto significa isso, não é que você vai se transformar em algo, você vai tirar aquilo que não faz parte da sua essência. Isso é um ser um devoto, recuperar o estándar espiritual, né? Então eu estava lendo aqui esse ponto, não terminei, mas só para chegar onde eu gostaria, que de fato, quando a gente diz assim, porque eu me lembro, hoje a ideia que o devoto aqui do templo, se Chaitanya teve, ele me escreveu e falou: Maharaj, dá um título para a aula, né? Eu falei: dá um título, você cheio de coisa para fazer, né? Quando eu fui ver, o título era Todos os caminhos levam a Deus? Eu falei: não, esse título não. Porque essa pergunta, todos os caminhos levam a Deus, essa pergunta, primeiro, ela não faz sentido se você não definiu o que é Deus. Se você não definiu o que é Deus, como você vai responder essa pergunta? Você tem que saber o que é Deus, né?
Você não sabe que é Deus, como tem ali como é aquele filme, aquele clássico, a Alice, né, no País das Maravilhas, que tem aquela passagem lá que ela se encontra, acho que é com o gato, né, e pergunta, para onde vai esse caminho, né? Ele pergunta, para onde você vai? Ela falou, não sei. Eu falei, então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho tá bom, né? Então, nesse sentido, todos os caminhos estão bons. Para quem não sabe o que quer, não sei o que eu quero uma coisa assim, indescritível, subjetiva, que não vai, né? Realmente, qualquer caminho serve, né? Mas se você define o caminho, né? Por exemplo, eu vou estar sábado que vem de novo em Teresópolis, até acho que algumas pessoas vão, vai ter um grande festival lá. Então, tem algumas maneiras de ir para lá, né? Eu posso sair amanhã cedinho e ir correndo. E correndo, talvez, em 7 dias, nem vai dar, nem assim, né? Posso pegar uma bike, tentar ir de bike, né? Posso tentar ir de carona, posso ir de carro, posso ir de ônibus, posso pegar um voo até o Gavião, depois pegar um Uber, posso ir de muitas maneiras, né? Mas, primeira coisa, eu tenho que saber onde fica Teresópolis, que é onde está a nossa acha, para você poder, né? Eu já dei esse exemplo aqui, aconteceu comigo lá em Belo Horizonte. Eu estava lá, passando uns dias e fazendo diariamente programas em diferentes espaços de yoga, em diferentes lugares, né? Então, eu estava hospedado ali na Savassi, que é um bairro interessante. E aí, quando saía, colocava lá o endereço no Waze e ia embora. O Waze me levava para lá e estava tudo certo. Aí, chegou um dia, já teria que sair de lá, ia fazer um programa em Juiz de Fora, que fica 3 horas, talvez 3 horas e meia de Belo Horizonte, e a Savassi fica já na saída para a BR, né? Então, eu não botei o Waze, porque eu já sabia, peguei a BR e fui embora, né? Aí, quando chegou em Juiz de Fora, ali na entrada, eu coloquei o endereço do local de Juiz de Fora. Só que o Waze não tinha atualizado. Ele falou para mim que faltava 4 horas para eu chegar lá no local. Eu falei, como assim? Né? Eu vi que ele não sabia onde eu estava. Então, quando você não sabe onde você está, não dá para fazer roteiro. Esse é outro problema, né? Por isso que Bhagavad Gita nos ensina, peraí, você tem que entender onde você está. Você está agora numa condição de ilusão. Você não é esse corpo, né? Você não é um terráqueo, um homem, uma mulher, ou qualquer tipo de designação. São chamados upadis em sânscrito. Sabe o Padre Vinir Muktam? A primeira coisa, tem que superar essas identificações ilusórias, né? O que nós somos é Aham Brahma, Aham Brahmasmi. Nós somos um ser espiritual, um ser de luz, uma parte de Deus. A gente tem que partir desse ponto. Porque se a gente quer falar em vida espiritual, obviamente a gente tem que partir do ponto que eu sou espiritual, né? Senão não faz sentido. Né? Se eu sou espiritual, aí dá para falar em vida espiritual. Mas se você pensa que você é o corpo, esse personagem material, esse personagem não é para a vida espiritual. Não tem nada a ver. O personagem vai envelhecer, vai adoecer, vai acabar e você, né? Inclusive o corpo material, a Bhagavad Gita é tão filosófica que existem 2 termos que são aplicados ao corpo. Deha, que significa aquilo que será queimado, ou Sharira, aquilo que será devorado. Só tem essas 2 opções para o corpo. Né? Ou seremos cremados, ou alguns seres vão jantar a gente vários dias. A gente, entre aspas, né? Porque não somos isso, né? Então, o corpo é isso, né? Então não dá para, a minha vida espiritual, quer dizer, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um brasileiro, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou professor, eu sou aluno, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou negro, eu sou branco, eu sou desse gênero. Não, esquece disso, tudo isso. Porque esse verso, ele é muito completo. Sarvapani Vinir Mutanta para Prenanir Malan Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. Geralmente, a gente cita a segunda parte, né, que explica que Bhakti Yoga significa Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate, usar os sentidos
dentro de um contexto espiritual, a serviço da autorrealização. Isso é um ponto também muito interessante, porque a gente está, segundo a Bhagavad Gita, e eu acredito plenamente nisso, né? A alma vem esse mundo, ela troca de corpos várias e várias, e milhares de vezes, e comete sempre o mesmo erro. Usar os sentidos para tentar dominar a matéria, desfrutar, essa mentalidade egoísta, né? Esse verso diz que não, a vida espiritual começa quando você usa os sentidos dentro de um contexto espiritual. Eu não vou comer qualquer coisa só para sentir um prazer superficial, eu vou fazer um ajuste. Vou me alimentar com alimento puro, que vai ajudar no meu despertar, né? Eu não vou me associar com qualquer pessoa, porque eu tenho que ouvir qualquer assunto, ouvir qualquer besteira, ou falar qualquer besteira, ou ver qualquer besteira. Não, esses sentidos são muito valiosos, sobretudo na forma humana de vida. Né? Forma humana de vida é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos sentidos que, se forem bem cuidados, eles se espiritualizam mesmo. Agora a gente pode ter dificuldade, porque isso também já é explicado na filosofia. Tasi Krishna Madina Bhavet Graya Indriya Sevomukhi Vikiwador Soinaiva Esporatadaha. Esse verso diz o seguinte, que de fato uma pessoa com sentidos assim puros, embotados, Atase Krishna Madina Bhavet, não vai entender o nome de Krishna, a forma de Krishna, as palavras de Krishna, vai ter dificuldade de assimilar, porque os sentidos estão muito impuros. Né? O que significa sentidos impuros? Sentidos usados só para desfrutar desse mundo, se assim olhar, como eu já disse. Mas a segunda parte do verso diz, se a gente começa usando um dos sentidos só, que é Jihva, a língua, que é curioso. A gente começa a servir a Deus com a língua. A língua tem duas funções, por isso é mencionado, porque é o sentido mais difícil de controlar. Você degusta e vibra o som. Né? Se a gente começa, se a gente ajusta a nossa alimentação e canta o nome de Deus, essa vibração espiritual do Santo Nome é absolutamente pura. Santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Você está traindo uma proteção espiritual, né? E ao mesmo tempo, o ajuste que eu mencionei da alimentação. Você vão simplesmente por usar a língua em seva, no serviço a Deus, começa a despertar, a alma começa a despertar, porque ela passa a ser nutrida, né? Ela passa a ser alimentada. E ela começa a despertar e gradualmente a gente se familiariza com tudo. Né? Isso já aconteceu com muitos aqui. Né? Acho que todos nós, praticamente, quando você chega num templo Hare Krishna, é tudo estranho. Pelo menos para mim foi. Menos a comidinha que é boa. Música estranha, as imagens, né? Os Hare Krishna são fenômenos religiosos. Mas depois você vai se familiarizando, porque, como eu disse, os sentidos eles vão se purificando. Como o exemplo que é dado, o ferro em contato com fogo se torna fogo. Tem um isqueiro do carro, do painel do carro, você empurra, depois ele sai, né? Incandescente. Então, à medida que a gente começa a conectar os sentidos aos objetos espirituais, eles vão espiritualizando. Tem um verbo novo que foi criado, que é krishnaizar. Eles vão se krishnaizando, vão se espiritualizando. E aí a nossa percepção começa a se tornar mais aguçada. A Bhagavad Gita fala que o modo da bondade tem exatamente essa característica. Expande a consciência. Expandir a consciência significa que os sentidos têm um alcance muito maior. Porque é isso, né? Você está dotando os sentidos de um poder diferente. Agora, com sentidos grosseiros, tudo parece sânscrito. Mesmo a tradução continua sendo sânscrito. Não dá para entender nada que está sendo dito. Eu conheço tantas pessoas inteligentes que você entrega um livro desse e não consegue entender uma frase. São pessoas muito inteligentes.
mas não capta, né? Porque não tem sentidos assim, mais refinados, vejo, né? Não estou dizendo que são pessoas ruins, só estou comentando, né? Então, voltando ao que eu dizia, vou voltar 3 vezes, nós vamos voltando pouco a pouco. Esse verso que eu mencionei diz que tudo bem, que Bhakti Yoga, que é o que nós praticamos, significa usar os sentidos. Na primeira parte fala, não adianta você usar os sentidos se você continua identificado com o corpo, com os culpados, né? Com essas designações. Tem que também se livrar disso. Obviamente, por praticar o serviço devocional, usar os sentidos, a gente vai se livrando dessas designações. Mas a gente tem que entender que a gente precisa partir desse ponto. Então, essas duas coisas, né? Não é só usar os sentidos que, assim, mecânico, automaticamente isso vai acontecer, não. Tem um aspecto filosófico. O aspecto prático é esse, ok, vamos usar os sentidos, fazer os ajustes necessários, mas a compreensão profunda e filosófica precisa ter ao mesmo tempo, né? Então são as duas coisas, né? E agora, voltando um pouco mais para o exemplo que eu estava dando, eu cheguei a citar rapidamente, né, que tem o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Então, na visão védica, existe o Brahman, que é a energia que somos nós, Brahman Brahmasmi. Nós somos o Filho, a energia de Deus. Né? Somos chamados na Bhagavad Gita de Jivatma, a alma diminuta. Então, dentro do corpo, estamos nós, a Jivatma, a alma individual, diminuta, infinitesimal. Mas dentro do mesmo corpo, existe uma segunda alma, que é chamada de Paramatma, que é o Espírito Santo. Né? Que é a manifestação de Deus que acompanha a alma individual. E qual a diferença da alma individual para a super-alma, da alma infinitesimal para a alma infinita? É que cada alma infinitesimal está num corpo apenas. Cada um aqui está no seu próprio corpo. E a alma infinita, ou seja, o Espírito Santo, está simultaneamente em todos os corpos. É uma grande diferença. Todos os corpos, em todos os planetas, em todos os átomos, não é? É algo muito diferente, né? E, finalmente, além desse aspecto de Deus que está no coração de todo mundo, acompanhando as nossas andanças, soprando no ouvido da alma para ver se ela se toca e desperta e segue o caminho certo, mas na maioria dos casos, nosso contato com essa super-alma, assim, o canal está obstruído. Com tanta loucura que a nossa vida tem. E o cantar também tem o efeito de desobstruir esse canal e fazer que a gente ganhe essa sensibilidade, receba um pouco dessas intuições, né, espirituais, ou faça os downloads, né, devidos. Mas além disso, Krishna tem seu mundo. Bhagavan, ele é o Pai. Ele tem sua história. Não é que a única coisa que Deus faz é ficar no coração de todo mundo e parou por aí. Não faria o menor sentido. Né? Deus está escondido no coração de todo mundo. Acabou? Ele é só isso? Ou ele é só uma energia? Ele é a florzinha, ele é a cachoeira, ele é o mar? Tudo bem, ele é tudo isso. Mas ele tem a sua vida privada, tem o seu mundo. E é para lá que a gente tem que ir, é de lá que nós viemos. Segundo a Bhagavad Gita. Então existe o Pai, existe o Espírito Santo e existe o Filho, né? E quando a gente fala no Filho, que somos nós, a gente pode incluir todo esse mundo, porque tudo é filho de Deus, né? Tudo é criatura, tudo é criação dele. A própria energia, né? Todo ser vivo é filho, é energia de Deus também. Então, dá para todos os caminhos não levam a Deus. Não sei que alguns caminhos nos levem até essa compreensão da natureza como um aspecto de Deus que já é alguma coisa. Mas é um terço da realização. E não resolve o nosso problema. Porque muitas vezes você vê a natureza como Deus, mas ainda assim a gente quer desfrutar dela. Né? Ou seja, uma pessoa que está interessado na energia de Deus é um materialista. Quem está interessado no energético, na fonte, é o verdadeiro espiritualista. Dá para entender a diferença sutil, né? Ah, Deus, porque as pessoas dão esse argumento.
por que a gente não pode desfrutar de tudo? Deus fez tudo isso para eu desfrutar. Onde é que está escrito isso? Se Deus tivesse criado esse mundo para a gente desfrutar, poderíamos acusá-lo de um criador ineficiente, porque não está dando certo. Ninguém está desfrutando. Estamos sofrendo. Existe uma situação na qual nós podemos desfrutar sim, mas para irmos para lá, temos que nos purificar. A primeira coisa é eliminar o egoísmo, mentalidade egoísta. Não combina. Então esse mundo não é um mundo de felicidade plena, por quê? Porque somos egoístas, e não faria sentido Deus criar um mundo no qual mesmo as pessoas egoístas, invejosas, vaidosas, pudessem ser felizes. Não faria sentido. Como é que as pessoas seriam reformadas nessa condição? Então tem esse detalhe, nós temos que nos purificar, porque uma vez purificadas, na própria Bhagavad Gita Krishna diz, quando uma pessoa desperta sua consciência espiritual, ela é feliz aqui nesse mundo também. Aí não tem problema, porque ela vê Deus em tudo e compreende que em todos os eventos Krishna está por trás, está controlando, e Ele é o nosso bem-querente, e com certeza, se a gente fizer a nossa lição de casa e seguir o roteiro que Ele preparou para nós, a vida vai ser auspiciosa, a vida vai ser maravilhosa, mesmo estando nesse mundo, que não é uma opção eterna e definitiva, mas é possível, porque ninguém vai para o mundo espiritual sem viver o mundo espiritual aqui e agora. Não vai esperar chegar lá para você estar puro, não. Ele está puro aqui para poder se credenciar e ser transferido para lá, Não tem outro jeito, não. Então é isso, como eu disse, Krishna, ele diz, tem muitos versos aqui na Gita, que ele fala que nesse mundo ele é imanifesto, chamado de avyakta. Ele se manifesta. Mas por que ele não se manifesta? Tem pessoas que querem compreendê-lo. E por que ele não se manifesta? Ele fala que eu não me manifesto de um modo geral, porque é um mundo no qual, como eu acabei de dizer, as pessoas são egoístas. Mas aqueles que querem me conhecer desenvolvem uma relação de humildade mesmo, de entrega amorosa. Por exemplo, eu quero trabalhar numa determinada empresa, uma boa empresa. Eu quero entrar numa determinada universidade, uma boa universidade. Ou eu quero conquistar uma menina especial. Quem está nessa condição tem que fazer o quê? Se submeter. Tem outro jeito. Tem que submeter a exame para entrar na universidade, tem que submeter a toda uma conversa com o departamento lá do trabalho e convencer, olha, eu sou a pessoa para esse cargo. Você tem que submeter e convencer ali. Não é só submeter, tem que submeter e tem que convencer. Tem que submeter a universidade e mostrar, eu sou a pessoa para estudar e sou a pessoa certa. Ou também se submeter a menina e convencer ela, eu sou a pessoa certa para você. Então, nós temos que nos submeter para coisas pequenas e para Deus. Qual é a diferença? Isso é Bhakti Yoga, é nos submetermos a Ele. Aí vem a palavra submissão, Mas é uma palavra que quando existe amor, submissão é incrível. Você vai dizer para um homem apaixonado por uma mulher, ele com toda a possibilidade de conquistar, que ele não vai se submeter, ele vai. A mãe se submete ao filho para ter o filho, cuidar do filho, e ela não tem paz. Duvido muito que uma mãe com um filho pequeno tenha paz, mas ela está feliz, Então também a ideia de que a meta é ficar em paz, esquece. A meta não é ficar em paz, a meta é ser feliz, E dá para ser feliz mesmo não estando em paz, como a mãe é feliz cuidando de um filho pequeno que só faz sujeira. Ela não dorme bem, mas ela está feliz porque existe o amor, Então, quando existe o amor, pode haver felicidade. Sem o amor, esquece de felicidade. E Bhagavad Gita diz exatamente isso. Vai explicando isso do ponto de vista mais, diria até científico e filosófico, falando do processo do yoga, Porque o yoga tem a ver com amor.
Ninguém pode amar se não for generoso, humilde, modesto, isento de egoísmo. Tudo isso o yoga trabalha. Ninguém pode ser um amante se tiver impulsos, né, rompantes e os sentidos, o egoísmo e muito umbigólatra, como eu costumo dizer. Ninguém é feliz assim. Ninguém pode amar assim. Então, o yoga trata também de tudo isso, né? Então, podemos dizer, todos os caminhos levam a Deus. Primeiro, a gente tem que definir, como eu disse, o que é Deus e definir o caminho. A literatura védica define Deus de uma forma impressionante, que qualquer pessoa sensata, no mínimo, falaria, eu vou pesquisar, porque é demais, né? Assim, a forma de apresentar lógica das escrituras védicas e esse nível de apresentação sobre os diferentes aspectos de Deus, até a gente compreender o aspecto pessoal, transcendental dele, por isso o Prabhupada chamou essa sociedade que ele criou como Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Porque se você quer amar alguém, antes disso, você tem que ter consciência dessa pessoa. Você não vai amar alguém se você não tem consciência dela. Eu não conheço ela, mas eu quero amá-la. Qual o sentido? Então, primeiro eu tenho que ter consciência de Krishna. E, naturalmente, você vai amá-lo. Porque ele é todo atrativo, né? Deus é a fonte de tudo que é belo. Então, o processo de Bhakti é submissão. Sinto muito lhes informar. Nós nos submetemos, vejo, e aceitamos, aquela lógica. Eu já escrevi isso num livro meu, nem sei qual foi, contei a história da lógica do tubarão, que, para falar da lógica espiritual, que aquele famoso oceanógrafo, como é o nome dele? É o Jack Stover, foi entrevistado por um repórter lá, que perguntou para ele se essa pessoa estiver na beirinha do mar, o tubarão pode pegar a pessoa. Ele falou, pode, Mas se ele estiver parado, pode. Também pode. Mas se ele estiver boiando, também pode. Mas se ele não tiver nenhum machucado, não tem cheiro de sangue, o tubarão pode atacar? Pode. Tudo que ele perguntava, o Jacques falava que podia. Aí ele ficou bolado, Tem essa palavra bolado aqui em São Paulo, Ele ficou bolado e falou, mas não tem lógica. Aí Jacques falou, tem a lógica do tubarão, que é diferente da nossa lógica. Então, se o tubarão tem uma lógica diferente da nossa, o que dizer Deus? E qual a lógica de Deus? Nós somos limitados, nossos sentidos estão limitados. Então, como é que o limitado vai compreender o ilimitado? Sem chance. Como o imperfeito vai compreender o perfeito? Sem chance. Como o insignificante vai entender o Todo-Poderoso? Sem chance. Mas o Todo-Poderoso, ilimitado e perfeito, dentro das qualidades dele, existe a capacidade dele se revelar ao limitado. Porque senão ele não era perfeito, ele também seria limitado, se ele não pudesse se revelar ao limitado. É outra lógica, O Bhakti Yoga segue essa lógica. Que a gente age de tal maneira, por isso eu disse, submissão, para convencer Krishna, para conquistar Krishna, para Krishna, eu posso servi-lo. Estou disposto, a me purificar e me tornar, porque ser um servo não é brincadeira. É muito difícil ser um servo de Deus. Nosso guru é bem conhecido isso. Uma vez o Prabhupada chegou no aeroporto de Los Angeles, o movimento estava explodindo, e centenas de devotos recebendo ele, cantando, aquela coisa, dezenas de guirlandas de flores, aquela festa no aeroporto, e alguns repórteres foram ficar impressionados, E um repórter perguntou, Prabhupada, você é Deus? Porque Prabhupada é nosso guru, Você é Deus, Aí o Prabhupada falou, não sou Deus, eu sou um servo de Deus. Mas depois ele abaixou a cabeça assim, ficou pensativo, falou, na verdade eu não sou um servo de Deus. Eu sou um servo do servo, dos 1000 vezes servos de Deus.
Porque servir a Deus diretamente não é tão simples assim, né? Uau, né? Que resposta, né? Então, se a gente quer servir a Deus, não é, eu tenho muita fé. Tudo bem, a fé pode ajudar, mas é só o começo, né? Eu tenho muita fé em Deus, mas eu sou apegado materialmente, sou luxurioso, sou invejoso, não perdoo, tenho raiva. Não vai servir a Deus. A gente não vai querer uma pessoa assim, né? Por isso que ele diz que ele não se revela a todos. Por isso que ele diz que ele é avyakta e ele não se manifesta. Na Ramprakasha Sarvasya, ele diz isso. Yogamaya Samadhi, que as pessoas mudas, né? A palavra muda é meio forte, né? Que é o tolo, né? Tolo. Para os tolos eu não me revelo. E um tolo é aquele que acha que Deus cabe dentro da cabeça dele, do intelecto minúsculo dele. Impossível. Outra definição de tolo é que Krishna fala no Bhagavad Gita que esse mundo é do Kalayana Shashvata, é temporário e é um mundo que tem sofrimento, inevitavelmente. Faz parte da natureza desse mundo. Dukkha é um lugar de dukkha, de sofrimento, e a Shashvata é temporário. E um tolo quer mudar a natureza desse mundo, quer transformar esse mundo num lugar de prazer e permanente. Não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Então você ficar, enxugando gelo, limpando carvão, não dá certo, né? Então vai perder tempo, né? Perder tempo. Vamos organizar esse mundo, deixar esse mundo, não tem como. Né? Não é assim, pessimismo, é assim. O mundo é como se um prisioneiro tentar, vamos criar um clima aqui dentro, que todo mundo vai ser santo dentro da prisão. Não vai. A melhor coisa que ele tem que fazer é procurar se libertar mesmo dessa condição. Né? Porque existe também essa ilusão em algumas religiões, melhorar o karma. Vou fazer atividade piedosa, alguma caridade, vou melhorar meu karma e vou nascer numa família rica, com um corpo saudável, com um nível de inteligência diferenciado. Mas tudo isso é temporário, né? É como uma pessoa que está presa numa cela de terceira classe. Ela pensa, eu quero ir para uma cela de segunda classe. Eu quero então ir para uma cela de primeira classe, com ar-condicionado, com iFood. Você vai e continua, está preso. A meta de um prisioneiro é sair da prisão e não melhorar o karma e ir para uma cela melhor. Lógico, menos mal, né? Se não puder se libertar. Mas, na visão nossa, que por mais que você consiga um nascimento com uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, quando o bom karma se esgotar, a gente volta para a nossa condição e corre risco o tempo todo. Né? Então, por isso que a gente já está dizendo que tem algumas pessoas, e são raras, e nessa era que nós vivemos, na Kali Yuga, são muito raras as pessoas que vão se interessar seriamente pela vida espiritual. Muito difícil. É muito difícil. As pessoas preferem ser enganadas mesmo, aceitar qualquer coisa que dê um pouquinho de bem-estar, porque está todo mundo sofrendo tanto que se melhorar um pouquinho já está bom. Né? Então é muito difícil alguém buscar um caminho, né? E mesmo existem alguns caminhos, basicamente, só para a gente falar rapidamente, segundo os Vedas, tem 3 caminhos. Karma, Jnana e Bhakti. Todas as religiões do mundo estão dentro dessas 3 categorias. Karma, Jnana e Bhakti. Karma, Kanda, significa uma religiosidade na qual você tem uma motivação material. Você aceita Deus, mas Deus vai ajudar a minha família a ser feliz, a eu ganhar dinheiro, aquela coisa da teoria da prosperidade, né? Esse tipo de religiosidade materialmente motivada, na qual você assume a posição de Deus e Deus assume a sua, no sentido de que Ele é seu servo, né? Você vai na igreja com uma lista de coisas e Deus vai ter que te suprir. Essa é a religião, né? Que a maioria gosta. Na pirâmide, a maioria está embaixo. Depois tem outro tipo de religião que não é tanto karma, é mais jnana, é conhecimento.
conhecimento mesmo, é o desapego. Não é tão comum no Ocidente, mas tem, né? E finalmente tem Bhakti, que é a devoção. Que você não está nem querendo desfrutar, nem está buscando conhecimento só para se libertar do sofrimento. Não, você quer compreender realmente Deus. Né? Então, tem essas três opções. Então, existe o que nós podemos chamar do karma perfeito, o jnana perfeito e o bhakta perfeito. O karma perfeito é essa pessoa que segue um padrão ético e consegue, né, ser uma pessoa na qual realmente ele vai se desenvolver economicamente, desfrutar, porque ele é uma pessoa que entrou no modo da bondade, ok, né? Então é possível essa perfeição. Mas ela não vai resolver o problema porque a gente está correndo risco nesse mundo de ficar orgulhoso, que a minha posição é superior, e a pessoa não compreende que ela é uma alma, ela ainda está identificada com esse mundo e tudo é temporário. Tem o jnana perfeito. O jnana perfeito é aquela pessoa que avançou tanto em conhecimento que se desapegou de tudo, ele consegue escapar daquilo que é chamado de samsara, os ciclos de nascimento, velhice, doença e morte, e sai desse mundo e se funde na energia impessoal. É a perfeição do jnana, chamado mukti ou moksha. Isso é possível, é muito raro. E depois tem o bhakta perfeito, que é o devoto puro de Krishna, que está dizendo, esse é o mais difícil. Né? Mas não é o caminho mais difícil. Pelo contrário, curiosamente, o caminho mais sublime é o mais fácil. Porque você conta com a ajuda, com a graça divina. Os outros não. Especialmente o Jnani. O Jnani não aceita a ideia de que existe um Deus que possa me agraciar. Ele é impessoal, né? Então, para ele, eu vou ter que avançar e atingir através do meu próprio esforço. Então, eu e o meu são fortes ainda. E o ego está lá ainda, né? Mas o ego sempre vai existir. Essa ideia de acabar com o ego, esqueçam. O ego é a nossa individualidade. Só que o verdadeiro ego é, eu sou um servo de Deus, sou um amante de Deus. Minha vida faz sentido o servindo. Eu sou uma folha da árvore. E se eu aguar a raiz, eu, enquanto folha, vou ser feliz. Se eu tentar me desconectar da árvore e tentar ser feliz separado, não vai rolar. Hare Krishna. Já é aguentado para botar. Acabei que eu não li tudo, mas acho que tudo bem, né? São 5h25. Então é isso, né? Mais ou menos isso. Obrigado pela atenção. Eu vi que tinha muita gente atenta. E agora seria legal se vocês tivessem perguntas, comentários, para a gente continuar nosso papo. Área de indivíduos, talvez se esforce pela perfeição, e mesmo entre esses que alcançaram algum tipo de perfeição, uma pessoa com devoção pura a Deus, que compreende Deus na sua totalidade, é muito raro. Sudurlabha, muito raro. Talvez essa última parte para compreender Deus em sua totalidade, porque Deus é infinito, né? Então nunca ninguém vai conhecer Deus, mas você vai ter um avanço, obviamente, né? Tem dois aspectos aí. Realmente Deus é infinito, mas segundo a Bhagavad Gita, os últimos 2 versos do capítulo 15, vou ler para você, são muito bons. Krishna também, ele define que quando a pessoa compreende o que é chamado de Purushottama, Purusha é a pessoa, Uttama, suprema, compreende o aspecto de Deus como o amante supremo, ele é o conhecedor de tudo, não resta mais nada a saber. Aqui são versos 19 e 20. Yomamevama samudho janati purushottama sasarva vidbha jaktiman sarva bhavena bharata. Deve-se compreender que qualquer pessoa que, sem duvidar, me conheça como a suprema personalidade de Deus, ele é o conhecedor de tudo. Portanto, tal pessoa me adora em serviço devocional pleno. Ó filho de Brahma. Aí o verso último do capítulo, Iti guhyataman shastram idam uktam maya nagha etat buddha buddhiman syat
Krita Krityas Chabharata. Ó impecável. Esta é a parte mais confidencial das escrituras védicas. E agora eu a revelo. Qualquer pessoa que compreenda isso tornar-se-á um sábio perfeito. E seus esforços conhecerão a perfeição. Então é um fato que não dá para compreender Krishna, não tem como, né? Mas se você compreende Krishna como a suprema personalidade de Deus, compreendeu tudo nesse sentido também. É o sumo bônus, né? Compreender que Deus é uma energia faz parte. Compreender que Ele está no coração de todo mundo já melhora muito, que aí você se relaciona com todo mundo de uma maneira muito amorosa. E depois você compreende que Ele é uma pessoa suprema, Ele é Krishna, o todo atrativo. Na verdade, a palavra usada aqui é Purushottama, né? Purusha é uma pessoa. Uttama. A palavra Tama significa escuridão, e Uttama é acima de qualquer influência material. Então, quando a gente entende isso plenamente, e ao mesmo tempo, aqui foi dito, se ocupe em serviço devocional, nossos esforços vão nos dotar de um tipo de perfeição, né? Mas as duas coisas existem, porque o próprio Krishna não compreende ele mesmo, né? Sim, paradoxalmente, né? Ele diz isso. Então é isso, né? Mas também Krishna se revela tanto quanto seja necessário para aquele que conquistou a confiança dele, né? Então, um devoto puro de Krishna é aquela pessoa que conquistou plenamente a confiança dele e ele é dotado dessa Buddha Yoga, dessa inteligência espiritual, ele está sempre num estado de iluminação, né? Isso me fez lembrar, né, quando todos os caminhos levam a Deus, me fez lembrar também, eu não sei exatamente falar o que Jesus falou, né? Mas a porta estreita, né? Alguém sabe aqui essa passagem? Todos os caminhos levam a Deus, o contexto disso? Google. Google. Vamos lá. E tem essa da porta estreita. Pega aí, Ananta, no Google, vê o contexto dessa frase. Porque o contexto é muito importante, né? A gente pega só a frase, mas... E tem essa da porta estreita. Cadê os estudiosos, os bibliógrafos aí? Chama lá o Sanatdharma. Esse Sanatdharma está aí na live aí. A porta estreita. Todo mundo prefere as portas mais largas, né? A porta estreita é Lucas 13, 22 e 25. É estreita a porta do céu, esforcem-se por entrar, porque muitos tentarão fazê-lo, mas poucos conseguirão. A gente vai querer ir pelo meio mais fácil, né? Mas quando o dono da casa tiver trancado a porta, você... bom, aí já viaja. Aí já vem traduções, né? Aqui, eu perguntei aqui, apareceu... Eu coloquei, né? Todos os caminhos levam a Deus. Aí, quando eu abri o primeiro site, ela falou assim... Não, Jesus é o único caminho. A gente tem outra visão, né? Que Jesus na ideia da verdade fundamental, que você precisa de um devoto puro para te conduzir a Deus, né? Ele é um deles, né? A gente aceita isso. Do GPT, você o GPT, a inteligência artificial. Vamos ver o que ela diz, né? Essa frase faz parte de um trecho do Novo Testamento da Bíblia, especificamente em Mateus 7, 13 e 14. Jesus está usando essa metáfora para ensinar sobre a dificuldade de seguir o caminho certo na vida espiritual. Ele compara a entrada para o reino dos céus a uma porta estreita, sugerindo que poucas pessoas encontrarão e seguirão esse caminho desafiador. A mensagem subjacente é que seguir os princípios e ensinamentos divinos pode ser difícil, mas é recompensador espiritualmente. Mas você colocou aí, me deu o contexto da frase bíblica, é estreita a porta dos céus, não é essa a ideia.
é que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não fala isso, né? Então tá, então estou mais feliz. A Bíblia não fala isso. Não pode falar. Agora, Cristo fala isso. Cristo fala isso no capítulo 4, assim, só que é um contexto filosófico, né? Ele dizia, Adamão Prapadetetas, Tantaiva, Bhaja, Mehan, Mamá, Vatmanu, Vatante, Manusha, Parta, Sarachá. Ele fala que à medida que você se entrega a Ele, Ele se entrega a você. Todos seguem meu caminho sobre todos os aspectos. O que significa isso? Significa que ninguém pode inventar nenhum caminho. O caminho está aí. Ou você está indo na direção de Cristo ou está dando as costas para Ele, mas você está no caminho. Não tem outra opção. Ninguém pode inventar outra coisa, né? Entendeu? Ou você está dando as costas, mas você está no caminho, né? Por exemplo, eu dei exemplo de Teresópolis. Você pode estar indo ou pode estar voltando, né? Só que uma informação importante que Prabhupada dá no verso 37 do capítulo 3 da Bhagavad Gita, é que esse mundo material é feito de tal maneira que depois de prolongados erros e experiências, e a pessoa se esgota mesmo, se frustra, e ela vai buscar a vida espiritual. Então é feito dessa maneira mesmo. E aí ela vai, em algum momento, então mesmo os erros fazem parte de um acerto no final, né? As experiências de que não deu certo, né? Agora também Prabhupada fala que tem 3 tipos de inteligência, né? Inteligência de primeira classe aprende por observar, por ouvir, vê que não. Muita gente está fazendo assim, está dando errado. Aí busca pessoas que estão fazendo certo e que está dando certo, né? Então não precisa passar por certas coisas. Segunda classe não, a pessoa ela não aprende ouvindo, ela tem que sofrer para aprender. Aí ela sofre e aprende. E a terceira classe dá para entender, ele sofre e não aprende. E culpa os outros, né? Se coloca como vítima, né, dos outros, né? Isso aí já era. Moda a ignorância, moda a paixão e moda a bondade. Ok? Tudo bem, menina? Cadê a nossa amiguinha? Tá aí. Chama ela, fala que eu chamo ela, quero um abraço dela. Se ela vem aqui. Bom, pessoal, eu acho que ia acabar às 5, né? Já são 5h35. Gente, então, mas eu queria, pessoal aí, os pais do menino ali, ó. Algum comentário, alguma pergunta? Quando a gente vai adquirindo consciência, o conhecimento, a gente fica lascado, a gente vê que não tem livre-arbítrio, não tem outro caminho, não. E Isso tem é bom, que né? se renovar. Na verdade, a gente tem que se render. Mas quando a gente vai nesse caminho, é uma energia, são momentos que ninguém tira da gente, aí dá mais ânimo para dar outros passos nesse sentido. É isso, né? Porque também quando chega um momento, né? Eu tive essa experiência com 20 anos. Estou com 66 agora. 66? Já fiz 66? Não vou fazer em dezembro. Sou de 57. Fiz ou não fiz? 57, 9 fora, vou fazer em 66. Aí quando bateu meus 20 anos, antes disso, eu já estava assim numa busca louca. Assim, louca mesmo. E aí chega uma hora que não tem como, né? Assim, mal comparando, guardando as infinitas proporções, as golpes em verdade ouviram a flauta de Krishna e enlouqueceram, né? Foram atrás de Krishna, né? Então você ouve a flauta de Krishna, entre aspas, né? Tem um chamado aí, não tem como, né? Mas fala, não vou, não tem como. Você já está, né? Flechado, né? Porque Krishna, ele não é mole, não. Quando ele flecha... Tem aquela música que eu sempre acho que dá para fazer uma adaptação que tem a ver com isso, a música do Guilherme Arantes, quando fui ferido, vi tudo... Lembra essa música? Tipo assim, né? Quando você é flechado por Krishna, as verdades que eu sabia só sobraram, resto, lembra? Vocês conhecem? Monge conhece MPB, viu? Esse monge aqui conhece. Conhece?
Eu que tinha tudo de nada. Bonito demais. Mas é toca nós. Ainda toca, né? Não mundo e nada mais. É. Tudo bem, meu amigo Davi? Entendeu um pouquinho do que eu falei? Você tem cara de Hare Krishna, viu? Tem uma cara de Hare legal, você. Legal, obrigado aí pela participação. Se alguém ainda quiser uma pergunta, esperando a Pujari aí me balançar o sino para dizer que estou pronta. Ela deu uma risadinha, vai balançar o sino. Você que manda, se quiser, né? Tá. Mas se alguém quiser perguntar, você veio a primeira vez? Você está com a mão no queixo? Já vem mais tempo. Garotão lá de trás que veio a primeira vez, perguntas. Porque às vezes não é pergunta porque não entendeu, às vezes é mais curiosidade, né? Porque o assunto é um pouco filosófico, né? Aí faz a gente pensar, né? Vocês têm que levar livros, né? Acho que a gente está presenteando o pessoal, tá? Com Sim. a história de um buscador, né? Sim. Vocês podem levar. Com a Shirada ali, ó. Shirada ali, ó. Shrirada. Raja